Olá, amigos. Muito obrigada pela presença e muito honrada com a confiança. Vamos entrar na Semana Santa e gostaríamos de conversar um pouquinho sobre esse tema. Quando eu falo sobre esse tema, eu me sinto planificada de emoção, de gratidão e de reverência. Porque é um tema que eu posso dizer até sagrado, né? De tão importante que foi para a humanidade ocidental e para o planeta Terra. Mas hoje, sempre eu sou convidada para falar mais a respeito de Jesus, da sua crucificação, do seu nascimento, da maneira como ele se portou nesses 33 anos que ele esteve pregando lá na Judéia, na Galiléia, na Palestina. Mas desde o ano passado foi me recomendado que não é necessário mais que se converse sobre esses itens, porque na verdade o que precisa mesmo é o esclarecimento de que Jesus não agiu sozinho, Jesus não pregou religião, não pregou a riqueza material, nem a condenou. Jesus apenas queria a felicidade ética e moral. E para isso, desde séculos antes dele, foram encarnados os profetas Isaías, Daniel, Jeremias, o próprio Moisés, Elias, que reencarnou no tempo dele mesmo, como João Batista, depois Paulo, mas pouco se fala sobre as apóstolas de Jesus. Então, na reencarnação em que ele esteve na Terra, ou melhor, encarnação, porque ele somente reencarnou na Terra nessa vez. Ele é de outra galáxia, ele e a Virgem Maria. Foi a primeira vez que ele encarnou nessa terra. Mas pouco falam sobre as mulheres que lhe deram suporte. E quem foram elas? Maria de Madalena, Maria mãe, claro, Maria de Madalena ou de Magdala e Joana de Cusa, Maria Cleófas. Aliás, no momento da crucificação, no momento da tortura, nesse momento tenebroso, as mulheres, somente elas se fizeram presente perante a cruz. Então é sobre elas que eu vou falar um pouco, porque para falar de cada uma seriam precisas muitas horas. Comecemos com Maria de Nazaré, a Maria Mãe, que concebeu Jesus por um efeito mesmo do que hoje nós chamamos de inseminação artificial. Foi-lhe inseminado genes de José, claro que os dela também já estavam nela, e de outras divindades importantes. E Maria de Nazaré, bem como seu esposo José, que José também é uma figura que merecia ser conversada a respeito, sabiam, desde antes do nascimento, tudo que eles vivenciariam em termos de alegria, em termos de drama, a respeito com a educação do pequeno Jesus. Maria era uma mulher pequena, de estatura pequena, muito delicada, muito inteligente, filha tardia de um casal que não concebia filhos, e quando nasceu foi a alegria da casa. E o pai, então, cuidou que ela aprendesse com ele a ler e escrever, a colocou numa ala dos essênios, que eram uma espécie de monges, de sacerdotes, para aprender as escrituras sagradas. Então Maria era de uma personalidade forte e
num corpo delicado, que somente percebia a fortaleza daquele ânimo quem convivesse com ela. Então Maria não aceitava muita coisa do que se pregava no templo, porque infelizmente até hoje esse costume, prega-se o que é conveniente politicamente, filosoficamente e sobretudo economicamente. Maria não concordava muito com essas ideias e sempre que possível que dessem vozes às mulheres, porque então elas não tinham, ela fazia ver certas incongruências, certas incoerências. Na hora da crucificação, Maria sofreu tanto quanto Jesus, porque o carregou 9 meses, porque convivera já com ele em outras galáxias, então a afinidade dos dois era muito grande. E depois que ele desencarnou, ela seguiu João por recomendação dele próprio, conforme vocês sabem, e pouco depois a esse desencarne, os romanos começaram a perseguir os apóstolos de Jesus, os adeptos de Jesus. Dentre eles, também Maria, a mãe, Maria da Galileia, Maria Santíssima, como nós a conhecemos. Então, eles tiveram que fugir e João a levou consigo para Éfeso. E saiu a pregar. Lá ela ficou. E ela também pregava, ela foi uma apóstola, assim como as outras que eu já citei. E ela tinha por costume acolher os transeuntes que lhe buscavam para receber um conforto, uma consolação, uma prece. E ela o fazia com muito carinho, com muito empenho, e eles saíam de lá confortados. Então, esse nome mãe tem uma razão de ser, esse nome que hoje a gente invoca, nós invocamos, a cristandade invoca, tem razão de ser, se consolidou ao longo da militância de Maria, a Virgem Santíssima. Ela já estava com 60 anos e, numa tarde em que o pôr do sol se fazia mais rubro, mais róseos, mais tons violetas, azulados, Maria particularmente amanheceu muito saudosa do filho, com muita dor de cabeça, uma dor que irradiava pelo braço, e já no final da tarde ela saiu para o seu quintal para limpá-lo, começou a varrer. E ela estava acostumada então que todo mundo que chegasse a chamasse mãe, vim escutar-lhe e depois eu vou embora. Aí ela percebeu que ao longe chegava alguém, ela quis conhecer o andar, mais perto ela percebeu um vulto, esse vulto se aproximou, aí ela notou uma semelhança enorme com o filho que havia sido crucificado, Jesus. Mas até então, ela se manteve assim, bom, hoje é um dia de excepcional saudade. Em tudo que eu vejo e faço, eu lembro a figura dele. Quando a voz inconfundível se pronunciou, mãe, vim lhe buscar para ficar comigo. Até então, a mãe também não significava coisa estranha, diferente para ela, porque ela já era tida como mãe de todos aos arredores. Mas quando ele falou, o timbre de voz era inesquecível. Ela se aproximou cambaleante, porque ela não aguentava mais o equilíbrio. Realmente ela estava tendo um ataque cardíaco ou de AVC. Ela falou, filho? Ele falou, sim, minha mãe, vem comigo, eu vim te buscar. Maria ainda agonizou por 3 dias e lá ficou Jesus. E João até apareceu. Não se sabe se alguém o chamou, se Jesus conversou com ele parapsicologicamente ou mediunicamente,
O fato é que João esteve nos últimos momentos confortando também Maria. Assim que ela deu o seu último suspiro, Jesus a abraçou e falou: "Vamos, mãe." Ela falou: "Eu não vou." Ele falou: "Mas eu vim te buscar." Ela falou: "Eu vou para Roma, onde eu soube, através de um transeunte que aqui esteve, estão torturando gente em seu nome, em nome da nossa doutrina." Ele aqueceu ao pedido dela, como sempre fazia, e rumaram para Roma. E lá ela ficou, confortando aqueles que estavam presos nas masmorras, no subterrâneo do Coliseu, porque o Coliseu, até hoje, ele tem marcas de subterrâneo, onde ficavam as feras, e celas sobre esse subterrâneo, celas onde ficavam os prisioneiros a serem devorados, a serem mortos. E quem eram esses prisioneiros? Os criminosos, porque não aceitavam a ideia então vigente em Roma, que havia vários deuses e que Jesus era um impostor que pretendeu um dia derrubar o imperador romano. E havia sido marcado uma sessão de arena. Por que arena? Porque onde se lutavam, onde as feras devoravam, ou os homens lutavam entre si, ou os homens lutavam com feras, era forrado de areia para bem absorver o sangue. Havia um grupo, nesse grupo havia quem orava, quem realmente sabia que a morte não existia, que dali a momentos também eles estariam nos braços de Jesus, bem como havia aquelas pessoas que se arrependiam, que se auto-incriminavam por assim estar vivendo de tal maneira que o fim era aquele, devorados por leões, por tigres, porque os tigres e leões entravam famintos e se atiravam na primeira presa, porque deixavam-nos vários dias sem alimentação. Nisso Maria se aproximou de um por um, tentando confortar, e confortando aqueles que eram mais receptivos, aqueles que tinham o terceiro olho e o coronariano mais acessível, que percebiam-lhe as palavras telepáticas. E falava: cantem, 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 porque até hoje Maria trabalha para nos confortar e confortar a todos por meio de música, boa música, música elevada e flores. Por isso que é costume colocar flores em altares, em vasos, e sempre fazer mentalmente uma entrega dessas flores à Virgem Maria. Mas quem lhe captou a mensagem foi uma menina que, por sinal, havia sido salva por Jesus de um ataque cataléptico e passada por morta. Jesus a chamou para a vida novamente, mas ela não estava morta, ela apenas estava no ataque cataléptico, que é confundido com a morte. Por isso, as pessoas esperam um tempo grande para serem enterradas, para não correr esse risco de morrer de ser enterrada sem ter morrido. Era Celina, que nós conhecemos por Célia, hoje nós conhecemos por Célia ou Celina. Ela percebeu a mensagem e começou a entoar um hino em louvor a Jesus. Disse que nesse momento até as feras recuaram, para depois se atirar sobre cada um. Maria acolheu a todos e levou para colônias de tratamento. Então Maria foi essa apóstola que pregou, que salvou, que curou e confortou. E dizem também que ela está nesse momento de transição da Terra, se dedicando ainda à cura, a conforto, enfim, velando pelo planeta que o filho dela um dia construiu. Agora eu vou falar um pouco de Maria de Magdala ou Maria Madalena. Quem foi? Maria de Magdala ou Maria de Madalena, ela é dessa cidadezinha mesmo, Magdala.
uma cidade turística próspera, onde passavam muitas pessoas, onde muitas pessoas ricas residiam, estrangeiros ricos. E Maria é de um lar onde o pai era muito repressivo, como em todo lugar da antiguidade, nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo, a mulher não tinha nenhum valor, não tinha voz e ela não se conformava com isso. Acabou sendo expulsa de casa e para a mulher insubmissa, só restava um caminho, a prostituição, um bordel, enfim, alguém que seria mantido por alguma outra pessoa mal intencionada e às vezes até bem intencionada, mas que não era uma vida mais familiar, normal. E assim aconteceu com Maria. Ela não foi uma simples prostituta, ela se abrigou numa casa de prostituição e também ajudou a administrar essa casa, porque essa casa rendia muito. Ela só recebia hóspedes procurando prazer de fortes fortunas. Mas Maria carregava dentro de si uma solidão, apartada muito jovem da família, incompreendida, só. Ela era uma mulher de temperamento forte, sabia ler, escrever e falar várias línguas, mas o que lhe faltava era um afeto, uma família. Ela era uma folha seca, arrojada pelo vento. Um dia estava ela em sua liteira, num dos passeios noturnos, carregada por seus escravos, porque até então Maria era rica, possuía fortuna, possuía joias, possuía fortuna em perfumes, em peles. Ela estava, para fugir dessa solidão, buscando o escuro da noite, quando alguém rogou de longe uma esmola. E prontamente foi repreendido, foi escorraçado pelos escravos que a carregavam. Aí Maria, puxando a cortina da liteira, disse: por que você clama tanto? Por que você está gritando? Ele falou que eu preciso de comer, preciso de esmola para comer. Ela falou: mas você não trabalha? Ele se desvendando falou: não, olha o meu rosto. Estava completamente deformada pela lepra. Eu não posso trabalhar, eu sou uma pessoa infeliz, eu sofro, eu sou sozinho. Eu tenho que esmolar e o que eu recebo, na maioria das vezes, é escorraçamento. O que ela falou? Eu daria tudo para estar no seu lugar, mas que eu tirasse esse tormento de dentro da minha alma. Ela não sabia, mas dizem também que Maria de Madalena era possuída de vários demônios que a atormentavam. Ela passava meses sem dormir. E atirou uma moeda, ou várias moedas, não se sabe, ao pobre leproso. E perguntou: para onde você está indo? Ele respondeu: eu vou me encontrar com o tal Jesus de Nazaré, que está agora em Cafarnaum, a poucos quilômetros daqui, a 12 ou 13 quilômetros de barco, mas eu tenho que ir a pé porque eu não vou tomar nenhum barco por causa da minha doença. Ela falou: eu não acredito nesses profetas, mas se você for encontrar com ele, você vem aqui me contar se ele te curou. Se ele te curou, eu vou segui-lo, vou abandonar até minha vida e o seguirei. E se ele não te curou, não será nenhuma desilusão para mim, já que eu não acredito que alguém possa ser feliz nesse mundo. Passaram-se alguns dias, houve-se nas janelas da casa onde Maria morava um bater muito forte, um alarido. Os empregados dela atenderam e viram que se tratava de um homem que queria falar com ela. Falou: não, mas agora é dessa hora de madrugada, ninguém vai falar com Maria. Não, ninguém vai falar com Madalena. Volta outro dia ou não volta nunca mais. E nisso, o homem que então tinha um rosto saudável, mãos perfeitas, adentrou correndo o ambiente da casa de Maria de Madalena, e ela já vinha ao encontro de tamanho barulho. Falou: mas quem é você? E ele disse: eu sou aquele leproso que você ajudou em tal dia, e eu lhe informei que eu ia procurar Jesus de Nazaré,
e você falou, se ele te curar, vem aqui que eu o seguirei. E ele me curou. Então vá também, liberte-se, seja feliz. É essa mensagem que eu quero lhe passar. Eu me encontrei com ele e sou outra pessoa. Ele se retirou e imediatamente Maria fez ele um barqueiro e foi de barco na madrugada escura à busca de Jesus de Nazaré, que estava então abrigado na casa de Simão Pedro, que ficava às margens do Mar da Galileia, que se sabe que é um lago, não um mar, um lago muito grande. Já era assim, madrugada avançada, já havia alguns sinais rosáceos que o sol não tardaria. Ela entrou, ela viu um vulto em atitude de meditação na sala, porque a porta estava entreaberta quando ela entrou. Ela entrou e disse, Rabone, quer dizer, Senhor, Mestre, e no que ele respondeu, Maria. Ela perguntou, como sabes de meu nome? Ele falou, conheço todas as minhas ovelhas. Conversaram por mais de 1 hora. Quando Maria saiu já na luz do sol, o dia estava mais lindo, mais pleno, e ela sentia um conforto e uma certeza que nunca ela ainda havia tido. Pegou toda a sua fortuna, distribuiu para os seus empregados, seus servos, empregou na causa de Jesus para alimentar os adeptos, os que buscavam Jesus em pregação, e começou a seguir o Mestre. A morte de Maria de Madalena é muito controversa, conforme vocês vão ver. Ela possuía, ao lado de Maria de Nazaré e ao lado do apóstolo Tomé, os canais parapsicológicos ou mediúnicos muito sutilizados, muito desenvolvidos. Então, também Simão Pedro, conseguia sair do corpo, conseguia agir somente com os corpos fluídicos. No terceiro dia, ela se dirigia ao túmulo de Jesus e foi a ela que ele se apresentou numa madrugada muito clara, confortando mais uma vez o seu coração. Apresentou não em corpo material, mas um corpo fluídico, num corpo astral, num corpo energético, como todos nós temos. E conta-se que Jesus ficou com os apóstolos ainda por mais 11 meses, e eu ressalvo, em corpo energético, pregando, colocando certos ensinamentos que ele já havia falado no Sermão da Montanha, principalmente, mas cujo sentido profundo somente agora os seus adeptos tinham condição de entender. Então, por que a morte de Maria de Madalena é controvertida? Porque há duas correntes. Uma corrente mais espiritualista diz que Maria de Madalena ficou sem ter de novo para onde ir, com quem ficar, começou de novo a viver só das memórias dos dias que ela passou entre os apóstolos e Jesus. Mas os apóstolos, principalmente Simão Pedro, não a quiseram levar na itinerância prédica, porque ela era mulher, ela podia atrapalhar. Maria de Nazaré, a mãe de todos, já havia partido com João. Ela ficou ao redor, perambulando aonde eles haviam passado, aonde ela havia vivido os melhores momentos de sua vida. Foi quando ela avistou, chegando cada vez mais próximo, mantendo distância dela, um grupo de pessoas deformadas, febris, sedentas e famintas, de leprosos. Então, ela falou, o que vocês querem? Eles responderam, buscamos a Jesus de Nazaré para nos curar. Porque ela falou, vocês chegaram tarde, ele já se foi, porque chegaram bem depois da crucificação. Aí eles foram embora
ela fez uma revisão da sua vida toda, meditou, em pouco segundo ela reencontrou o seu plano kármico, o porquê ela havia nascido naquele tempo e naquele lugar. Encontrou a resposta e não titubeou. Perguntou: vocês permitem que eu fique entre vocês, cuidando das crianças e dos que já não estão aguentando andar? Eles responderam sim. Aí, todas as tardes, ela pregava para eles. Até que numa tarde ela disse, em vez de vós, os leprosos, ela disse, porque ela havia examinado seu seio, manchado e adormecido pela manhã, nós, os leprosos. E conta que depois de 10 anos disso, andando com eles, ela entrou na fase última da doença da lepra, ou Maldiansem hoje, e pediu que queria ir rever a Virgem Santíssima. Ela não aguentou, precisou que a Virgem Santíssima viesse até um certo ponto do caminho encontrar com ela. Abraçou, mitigou-lhe a febre e auxiliou na sua partida. Há uma corrente arqueológica, que diz que Maria de Madalena morreu na França, que os seus restos mortais estão enterrados numa igreja da França. Ela habitava uma gruta e ali ela pregava, recebia as pessoas. Nós estamos conversando de fatos de 2000 anos atrás, né, gente? Então, há sempre mais de uma corrente. Eu, francamente, não sei com qual corrente eu fico, porque essa corrente que diz que os restos mortais de Maria de Magdala ou Madalena estão enterrados nessa gruta, diz que ela também fugiu, junto com José de Arimateia e algumas outras pessoas, para uma região muito distinta, que eles queriam ir para Roma e vendavais, porque fugiram em barcos muito precários, os levaram para a costa marítima da França e lá ela ficou. Essa é a visão arqueológica sobre o fim de Maria de Madalena ou Maria de Magdala. Eu finalizo comentando agora a ação de Joana de Ângeles, ela é agora. Joana de Ângeles teve várias reencarnações que ela nunca deixou de ser Joana. No livro que está na Amazon, de minha autoria, tem lá detalhada a vida de Joana de Ângeles hoje, ou Joana de Cusa, no tempo de Jesus. Mulher oprimida, se viciada por um marido cruel, corrupto, que servia diretamente no palácio de Pilatos e às vezes de Herodes. Até que ele foi descoberto, foi torturado e deposto do cargo. E Joana era uma mulher muito rica, mas muito caridosa. Não tinha filhos. Já o casamento ia avançando em anos e ela não tinha concebido nenhuma criança. E o marido a cobrava por isso, como se conceber uma criança seja apenas de responsabilidade ou de contribuição, ou vamos dizer assim, numa linguagem mais rasante, mais rasa, fabricação apenas da mulher. E por isso ele foi destituído de toda a fortuna dele. O que a Joana fez? Começou a ser babá de filhas das fidalgas, empregada, lavadeira, e o marido logo morreu, vítima de uma febre não comentada nos livros. Mas antes, ele conseguiu, Joana, ter um filho que era a esperança dos dois. Joana passou a viver pela pregação dos ensinamentos de Cristo e para esse filho. E o filho já estava grande e ela já avançando em anos, quando foi presa pelas forças de Roma, porque também ela havia ido até Roma, que todos queriam ir para Roma com o intuito de pregar, de difundir, de compartilhar, que nós dizemos hoje, as palavras de Jesus.
foram pegos numa catacumba, levados para os jardins do imperador, onde foram amarrados em postes, untados com benzina, e um por um iam sendo incendiados. Ela estava presa num poste perto de outro poste próximo, vizinha, do filho que foi pego também e teve a mesma sentença. Então, o que foi que aconteceu? Ela ouvia o filho dizer o seguinte: mãe, abjure essa crença, porque quem abjurasse era libertado, não sofreria mais a tortura. E ela se recusou a fazer. E ele implorava: mãe, eu não quero morrer, eu tenho medo. Ela falou: filho, serão agora, há poucos segundos, agora poucos minutos, nós vamos estar com Jesus. Vamos ser fiéis. E ele já começou a ser incendiado antes dela, para que ela sofresse não só as próprias dores, mas o grande sofrimento moral, emocional, de ver o filho morto, sufocado pela fumaça e consumido pelas labaredas. Quando o soldado que ateava fogo chegou até ela, ele disse: muito bem, mulher, foi isso o que te ensinou o seu Nazareno, deixar o filho morrer indefeso, queimado? É isso essa doutrina pela qual ele morreu e você vai morrer? É isso que ele te ensinou? E ela disse: não só isso, mas a vos amar, mesmo nessa situação. E os séculos se passaram, ela sempre militou na causa cristã, e hoje ela é Joana de Ângeles. E eu vou parando por aqui. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda, nos dizeres de Paulo, imprime sinais por onde passa. Obrigada, uma boa Semana Santa.